O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que um irmão. Diga comigo, ainda tem amigo mais chegado que um irmão. Oh glória! Congela para mim o texto de 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o 5, e os irmãos podem se assentar. Timóteo, 2 Timóteo, isso, capítulo 3, do 1 até o 5. E eu já entro na mensagem do primeiro versículo que lemos, mas eu preciso compartilhar com vocês esses textos para nós darmos início ao que o Espírito de Deus plantou dentro do meu espírito já há alguns dias. Diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2, porque haverá, conte comigo, 1, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Veja bem que o apóstolo Paulo, ele vai dar 19 adjetivos para um tipo de pessoa que existe nesse tempo. E eu gostaria de rapidamente passar com vocês neste texto para nós entender algo que está acontecendo. Não há dúvidas de que nós estamos vivendo os últimos dias de que o apóstolo Paulo falou a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, filho na fé do apóstolo Paulo. E as cartas que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo são conhecidas teologicamente como cartas pastorais, porque nessas cartas que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele vai trazer a Timóteo instruções, ele vai trazer a Timóteo uma mentoria pastoral, porque Timóteo era um jovem pastor inexperiente, e o apóstolo Paulo, um homem já experiente nas batalhas espirituais, um homem experiente em lidar com as coisas espirituais, com o mundo espiritual, ele vai trazer conselhos, ele vai trazer mentorias a Timóteo, que era só um jovem pastor. Então veja bem, em especial nessa carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele vai falar a respeito de alguns tipos de pessoas que surgiriam nos últimos dias. Então, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nos últimos dias seria muito difícil pastorear, que nos últimos dias as coisas que já eram difíceis naquele tempo, agora ficaria um tanto quanto mais difícil, porque naquele tempo havia constantes combates desses homens de Deus contra as heresias. O que é uma heresia? Uma heresia é uma falsa doutrina. Heresia é uma doutrina contrária à Bíblia, contrária à palavra de Deus. Então naquele tempo o apóstolo Paulo, ele combatia muito contra as falsas doutrinas, e consequentemente o pastor Timóteo também, ele tinha que combater muito contra as falsas doutrinas. E agora o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que estava chegando um tempo, estava chegando um período de muita dificuldade, e ele diz esse período, ele dá nome a esse período de tempos trabalhosos, ou tempos perigosos no original, um tempo muito perigoso. E como eu disse, ele vai dar 19 adjetivos para os males que habitaria no coração dos homens nesses últimos tempos. Então ele começa dizendo, porque vem comigo o pessoal da mídia,
E ele vai dizer: haverá homens amantes de si mesmos. Quem são os homens amantes de si mesmo? Quando fala homens, está falando de homem e de mulher. Então quando ele diz haverá homens amantes de si mesmo, ele está falando do egoísmo que tomaria conta das pessoas. E a cada dia que se passa, nós nos deparamos com pessoas mais sem noção. Você tem notado isso? Que a maioria das pessoas estão sem noção. Você prestou atenção que a maioria das pessoas, elas perderam totalmente a noção do que Jesus ensinou? Porque uma das coisas mais lindas que Jesus nos ensinou, pastor Leonardo, foi a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, Jesus vai quebrar todo o egoísmo. Ele já começa dizendo: Pai Nosso. Ele estava dizendo: o Pai não é só meu, o Pai é nosso. Venha a mim, não, venha a nós o teu reino. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensina a unidade, ele ensina a comunhão, ele ensina a união. Jesus tinha discípulos que eram egoístas. A Bíblia diz que certa feita, a mãe de 2 discípulos chega para ele e diz: Jesus, eu quero um lugar especial para os meus filhos no teu reino. Eu quero que um sente à sua direita e o outro sente à sua esquerda. Jesus falou: eles não podem beber do mesmo cálice que eu bebo para sentar nessa cadeira. Porque o mundo está cheio de gente assim, gente que não passa a luta que você passa, mas quer ter o que você tem. Gente que não sofre o que você sofre, mas quer ter glória como você tem. Jesus tinha discípulos egoístas. Quem sabe por isso ele já começa ensinando a oração do Pai Nosso, para destruir esse egoísmo. Então, nós vivemos em um período em que as pessoas, a sua grande maioria de pessoas, estão vivendo em um egoísmo terrível. Perderam a noção das coisas, perderam a noção do que é comunhão, perderam a noção do que é dividir, perderam a noção do que é ser família, perderam a noção do que é ser igreja. Pessoas com dificuldade de discernir o óbvio. Estamos vivendo esse tempo em que às vezes o óbvio precisa ser esmiuçado, falado e refalado, passado e repassado, para as pessoas entenderem. Porque por si só, algumas pessoas não têm a capacidade de entender que o outro está sofrendo. E às vezes quando entende também não se preocupa. Cada um quer se importar apenas com a sua própria dor. Cada um quer se importar apenas com o seu próprio bem-estar, e que se dane os outros. Se para mim está bom, para você que se dane. Fala a Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: nos últimos dias haverá homens amantes de si mesmo. Aí ele continua dizendo: homens avarentos. A avareza fala da ganância. E quando se fala da ganância, perdoe-me os agiotas, mas a Bíblia fala deles. Aqueles que emprestam o seu dinheiro para o seu irmão com usura, tomando deles uma boa quantidade de juros. Ah, é meu trabalho. Não sei, a Bíblia diz que não se deve fazer isso. E se eu não falar isso para você, eu estou pecando. Homens avarentos, é esses. Engloba aqui, encaixa aqui. E ele continua dizendo: presunçosos. Pessoas presunçosas, pessoas em si mesmadas. Já viu essa palavra? Pessoas cheias de si. Pessoas em si mesmadas, que têm uma opinião excessivamente elevada sobre si mesma. Pessoas que têm uma opinião lá em cima a respeito de si, e lá embaixo a respeito dos outros. Ele continua dizendo: soberbos. Os soberbos sempre se acham melhor do que os outros, e eles sempre têm razão. E eu te aconselho, deixa eles com a razão, e fique com a paz, é bem melhor. Você vai ganhar muito mais com isso, eu te garanto. Ele continua dizendo, o quinto: blasfemos. O que é blasfêmia? Blasfêmia é ofensa às coisas santas, é violar aquilo que é santo, é pegar aquilo que é imundo e colocar no lugar daquilo que é santo.
haverá profanação. Pessoas se levantarão sem afeto natural. O que é o afeto natural? Deixa eu dar um exemplo bem claro que está acontecendo muito nesses últimos dias. O afeto natural é aquele que uma mãe, um exemplo claro e simples, uma mãe que é mãe de verdade, às vezes ela nem quer ter um filho, ela não programou ter um filho naquele período, ela não estava pronta para ter um filho, mas o simples fato dela saber que está grávida, ela já ama a criança que está no ventre. É natural, é um afeto natural. E ele está dizendo, nos últimos dias se levantarão pessoas sem afeto natural. Elas não terão esse amor. Sabe o que elas vão fazer? Elas vão abortar, elas vão matar os próprios filhos. As pessoas não terão o afeto natural. Irreconciliáveis. Quantas pessoas são irreconciliáveis? Você pede perdão, você quer uma comunhão, você quer ter paz, mas a pessoa não quer, porque ela gosta de guerra, ela gosta de contenda, ela gosta do ódio. Irreconciliáveis, faz de tudo por uma contenda. Aí ela dá o boi para entrar na briga e dá a boiada todinha para não sair. De todo jeito ela está na briga, com boi ou sem boi, ela vai para a briga. Incontinentes. O que é incontinente? Pessoas descontroladas. Pessoas descontroladas, elas são incontinentes, elas não têm moderação, elas não têm autocontrole. Cruéis. Quantas pessoas são cruéis? Ela sabe que está te fazendo sofrer, ela sabe que está te machucando, ela sabe, mas mesmo assim ela continua, porque é da natureza dela ser cruel. Existem pessoas que são cruéis, e quanto mais você mostrar a sua dor, mais crueldade ela vai fazer com você, porque ela é cruel, ela gosta de ser cruel, é a natureza dela, a crueldade. Olha para quem está do outro lado e diga: fica triste não, deixa o pai bater. Décimo 14, sem amor. Sem amor. Tipo narcisista. Não ama ninguém, só a si mesmo, sem amor. Sem amor para com os bons, não tem amor. Dentro do coração delas não tem amor, elas não amam. Você pode fazer de tudo por elas, elas não vão te amar. Por quê? Porque elas é sem amor. Traidores. Quem aqui já foi traído de alguma forma por amigo, por cônjuge? Quem já foi traído aqui? Levanta sua mãozinha aí, deixa eu só conhecer você. Traidores. Deixa eu te contar um segredo. É triste você vê que às vezes os animais são mais leais do que certas pessoas. É triste às vezes você saber que os animais têm mais apreço por você, têm mais lealdade por você do que certas pessoas que você faz de tudo por elas. Traidores. Pessoas que traem e desfazem as suas alianças com muita facilidade, desfazem as suas alianças sem o mínimo de respeito. Meu Deus. Pessoas que não prezam pelas alianças. Nós precisamos prezar pelas alianças, porque houve um período, houve um tempo na nossa história em que os homens, eles eram tão honestos que não existia contratos, não existia um papel. Uma palavra ou um fio de barba valia. Uma palavra ou um fio de barba era o suficiente para fazer valer o combinado. Mas hoje, nem diante dos tribunais algumas pessoas se dobram para cumprir o que prometeu.
Homens que prezavam pelas suas palavras, eram homens de honra. Ei, ainda tem gente de honra aqui nessa noite. Ei, deixa eu conhecer. Ainda tem gente que honra pela sua palavra. Ainda tem gente de honra aqui nessa noite. O Senhor está procurando gente de honra. O Senhor está procurando pessoas que quando fala, ei, a sua palavra ainda vale. Obstinados. 16º. Existem pessoas que são extremamente obstinadas. Ninguém faz elas mudar de ideia. É tipo Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Ei, irmãos, eu não nasci assim. O Evangelho está me transformando todo dia. A cada dia eu sou transformada pelo Evangelho de Cristo. Sabe por quê? A matéria-prima que eu fui criada foi do barro. Ei, decomandar, abaixei, mandai. E sabe por que é que Deus escolheu o barro? Porque o barro é modelável. Então eu sempre oro e digo: Jesus, me modela como tu queres. Me modela, faz de mim como o Senhor quer. Por quê? Porque eu nasci, decomandar, abraçonderei, como um disco que não tinha nada gravado, e de repente os meus traumas, os meus problemas foram gravando informações erradas, mas eu preciso ser transformada. Você não nasceu assim, você não pode se conformar em ser assim. Ainda tem jeito para você. Ainda tem jeito para você. Pau que nasce torto pode até morrer torto, mas crente que nasce torto ainda tem conserto na presença de Deus. Crente que nasce torto, ei, o Pai tem poder para desentortar, tem poder para transformar. Oh glória! Orgulhosos. Tem gente que é orgulhosa e não sabe o que é. Porque o orgulho é muito sutil. E ele é extremamente perigoso. O orgulho é sutil demais. O orgulhoso dificilmente sabe que é orgulhoso. É como quem tem bafo, ele não sente. Tem que alguém contar: oh, tá fedendo, vai lá escovar. Porque o orgulhoso, ele acha normal ser como é. O orgulhoso acha normal. O orgulhoso, deixa eu dar só uma dica. O orgulhoso, ele nunca acha que ele precisa aprender. O orgulhoso sempre acha que sabe mais. O orgulhoso, ele nunca quer ouvir ninguém. O orgulhoso, ele nunca quer pedir perdão. Ele nunca quer assumir que errou. O orgulhoso é em si mesmado. Como diz o bispo, se você encontrar alguém com essas características por aí, diga: a pastora Maida pregou sobre você ontem à noite. Mais amigos do prazer do que amigo de Deus. Tem gente que por causa do prazer, eles abandonam a Deus. Tem gente que por causa das suas vontades, para satisfazer os seus desejos, eles viram as costas para Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que nesses últimos tempos trabalhosos, teriam pessoas assim. Elas vão amar mais o prazer do que amar a Deus. 19 diz assim, 19, misericórdia. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Essa 19ª característica fala de um tipo de pessoas com quem Jesus combateu. Os chamados religiosos da época, porque eles tinham uma aparência de piedade. Eles se vestiam muito bem, eles aparentavam ser muito crente, mas Jesus os rejeitou. Por quê? Porque era só aparência. Jesus dizia para eles assim: vocês são um sepulcro caiado. O que era um sepulcro caiado? Que era bonito, bem formoso por fora, mas por dentro fedia, porque tinha ossos de mortos. Então tem muita gente vivendo de aparência. As suas aparências são bonitas. Tem muito casamento de aparência, tem muito crente de aparência, tem muito rico de aparência, mas é pobre. Tem muita coisa que é só de aparência. Sabe o que eu aprendi na vida? Que a vida é muito curta para a gente viver de aparência. A vida é muito curta para você viver fazendo um papel. Ei, e porque a vida é curta, seja você mesmo. Não viva de aparência.
Não queira parecer o que você não é. Então o apóstolo Paulo termina dizendo a Timóteo: desse tipo de gente, afasta-te. Você anotou tudo aí para você fazer uma lista? Desse tipo de gente, Timóteo, afasta. Desse tipo de gente, visão profética, afasta. Sai fora. Por quê? Por que a gente tem que afastar? Porque esses males é como um vírus, contamina, pega, isso pega. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 33. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos coríntios: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O termo conversação no grego aqui é homilia, que significa companhia. Não vos enganeis, as más companhias vai te corromper. Eu falo muito sobre isso, irmãos. Por que eu falo muito sobre isso? Porque nós nos parecemos muito com as pessoas com quem nós andamos. Por que a maioria dos jovens, quando vão para a faculdade sendo crentes, se corrompe? Quem conhece um jovem que era crente, foi fazer faculdade, desviou? Não é todos, mas a maioria. A maioria se corrompe. Por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Muita gente se corrompe. Muita gente deixa para trás os seus princípios e começa a se tornar parecido com as pessoas com quem elas passam a conviver. Então por isso nós precisamos ter muito cuidado com quem nós fazemos uma aliança. Precisamos ter muito cuidado com quem nós andamos. Deixa eu te dar um conselho. Se você admira muito uma pessoa, se essa pessoa é uma pessoa de sucesso, se essa pessoa está aonde você deseja um dia chegar, cola nela, copia as boas atitudes dela. Isso não é inveja, isso se chama modelagem. Você vai se modelar para se tornar quem você deseja ser, copiando a atitude de alguém. O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Ele está dizendo: eu imito a Cristo que venceu, me imite que eu estou no caminho da vitória também. Oh, glória. Então veja bem, a Bíblia é o livro das alianças. A Bíblia é um livro de aliança, e a Bíblia vai mostrar para nós como é prejudicial a nós as más alianças, mas a Bíblia vai mostrar para nós como nos edifica, nos agrega valores, como nos abençoa as boas alianças. Existem as más alianças, mas existem também as boas alianças. E foi diante disso que o Salomão escreveu para nós. Olha, o homem que tem muitos amigos, ele pode se alegrar, ele pode congratular, ele pode fazer festa. Porém, tem aquele amigo que é mais chegado do que um irmão. Provérbio 18, 24 foi o que lemos. Tem amigo que é mais chegado do que um irmão. Porque tem pessoas, irmão, da própria família, com quem você não pode contar. Tem gente que é da tua família, tem gente que é sangue seu, mas você não pode contar com elas. Mas tem gente que não é nada seu, é só alguém que você conheceu, é só alguém com quem você passou a ter uma comunhão. Não tem seu sangue, não tem nada seu, mas é alguém que verdadeiramente te ama, é alguém que verdadeiramente preza pela sua amizade, é alguém que verdadeiramente está com você. E quando a gente faz aliança com alguém que verdadeiramente é amigo, nasce o fruto chamado fidelidade, lealdade. Quem tem amigo leal aqui, levanta sua mão. Muita gente, parabéns para vocês. Deus está à procura de pessoas leais. Deus está à procura de gente fiel. Um líder está à procura de pessoas leais. Um líder está à procura de pessoas fiéis. Uma das coisas mais importantes que um líder precisa é alguém em quem ele possa confiar.
Pegou? Na igreja, nas empresas, está cheia de gente capaz. Capaz porque tem dons, capaz porque tem habilidades, capaz porque tem inteligência, tem talentos. Mas deixa eu te contar um segredo: não basta ter capacidade, tem que ser digno. Diga assim comigo: não basta ser capaz, é preciso ser digno. Tem muita gente por aí que é capaz, irmãos, mas não é digna. Tem muita gente aí que é capaz, tem habilidade, mas não tem dignidade para executar determinadas funções. Tem muita gente aí que é capaz, porque elas têm habilidade para fazer, elas têm dons para fazer muita coisa, mas elas não têm dignidade para ocupar determinados lugares, determinados cargos de confiança. Tem muita gente por aí que sabe fazer muita coisa e que é bom no que faz, mas as portas se fecharam para ela. Por quê? Porque ela não tem dignidade. Meu Deus, eu gostaria tanto de pregar uma mensagem que te alegrasse, mas não seria de Deus. Porque aqui, o que temos para hoje é isso. O que temos para hoje é dessa aqui, irmão. Tem muita gente, irmãos, que possui inteligência, possui palavras bonitas, palavras que lisonjeia, mas não tem dignidade para ser seu amigo, não tem dignidade para ser sua amiga. As palavras são doces, mas o coração é puro fel. As palavras são bonitas, mas a alma é cebosa. Já ouviu esse termo, alma cebosa? Outro dia eu prego para vocês sobre a alma cebosa. No capítulo de número 21 de 2 Samuel, conta-nos a história de um homem que era capaz e que também era digno, por causa da sua postura, por causa do seu caráter e por causa da sua lealdade. Diga comigo: ele era digno por causa da sua postura, por causa do seu caráter e por causa da sua lealdade. Olha o que a Bíblia fala sobre ele. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com eles os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbibenob, que era um dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, esse intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram-lhe dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. O texto começa assim, ó: os filisteus tiveram mais uma peleja contra Israel. Ou seja, não era a primeira peleja que eles tiveram contra Israel, porque anos antes houve-se uma peleja. E quando houve essa primeira peleja, eles vieram guerrear contra Israel, trazendo consigo o seu gigante. Meu Deus, tem um irmão dormindo ali, misericórdia, eu estou com medo dele cair da cadeira. Meu Deus do céu. Eu preocupei agora. Eu gritando desse jeito, o povo dorme. Se eu falasse: mano, sangue de Jesus tem poder. Então veja bem, anos anteriores houve uma guerra. Os filisteus apresentaram um gigante. E quando Davi chega e vê a guerra e vê o gigante, ele se dispõe a guerrear contra os filisteus. E quando ele se dispõe a guerrear contra os filisteus, ele recebe de Deus uma instrução a respeito de uma arma. Diga comigo: Davi recebe da parte de Deus a instrução a respeito de que arma usar naquela guerra. Aí a Bíblia diz que Davi vai ao ribeiro, e chegando no ribeiro, ele abaixa e escolhe. Diga comigo: ele não pegou qualquer uma, ele escolheu.
ele escolheu 5 pedras naquele ribeiro. E quando ele escolhe 5 pedras naquele ribeiro, ele estava profeticamente assinalando a sua vitória. Por quê? Porque o gigante que estava diante de Israel naquele dia era um, mas aquele gigante tinha mais 4 irmãos, no total 5. Então ele pega 5 pedras e diz: uma é para Golias, mas essas 4, se acaso vier os irmãos dele, eu derrubo também. Ele estava disposto a vencer. Aquela mensagem das 5 pedras estava clara no mundo espiritual, de que Davi estava disposto a vencer, de que Davi estava disposto a derrotar os inimigos de Israel. Eu quero profetizar para você nessa noite, porque eu recebo de Deus uma palavra para te dizer: ei, para cada gigante que se levantar contra a tua vida, Deus coloca uma pedra na tua mão nessa noite. Para cada gigante que se levantar contra a tua casa, que se levantar contra a sua família, para cada gigante que se levantar contra a tua história, para cada gigante que se levantar contra a tua vitória, o Senhor já tem uma pedra que Ele coloca na tua mão. Agora, quem pode pegar? Quem pode pegar pela fé e dizer: eu estou armado, eu estou preparado para derrotar os gigantes? Oh glória! Então por isso o texto começa dizendo, mais uma vez, de novo, vieram fazer guerra contra Israel. Deixa eu te falar uma coisa. É necessário entender que nós não devemos baixar a guarda depois de uma vitória. Tem gente que vence uma guerra, tem gente que vence uma guerra e quer tirar férias. Crente não tem férias espirituais não. Carnal sim, espiritual não. Crente não pode parar de orar. Crente não pode parar de jejuar. Crente não pode parar de vir na igreja, porque é aonde está o povo reunido que Deus ordena a bênção. Ah, eu sou crente lá em casa. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que nós temos que vir para a igreja. A Bíblia diz que nós temos que congregar. Ei, é aqui que o Senhor ordena a bênção. É no meio da união. Ai, porque a igreja sou eu. Não, você é só uma parte do corpo. Igreja é quando a gente está reunido. Você sozinho é só uma parte do corpo. Igreja é quando nós estamos reunidos. Você sozinho é só uma partezinha do corpo. Essa andorinha sozinha aí não faz verão não. Tem que estar unido, tem que estar junto, tem que congregar. Crente não tira férias. Espiritual, agora nem vai falar que eu estou mandando o povo morrer de trabalhar. Não, é espiritual, irmão. Vou falar de novo, porque tem um povo perturbado. Hoje alguém escreveu num vídeo meu bem assim, ó: odeio vocês. Aí eu quase comentei lá embaixo, só faltou escrever assinado de Satanás, porque quem me odeia é o diabo, até onde eu sei. Só faltou escrever assinado de Satanás, porque ele sim eu sei que tem motivo para me odiar. Agora vocês aí não tem não. Nunca fiz nenhum mal para ninguém. Sou uma pessoa super de boa. Não incomodo ninguém. Não mexo com a vida de ninguém. Eu sou tão uma bênção. Que uma pessoa vai odiar uma pessoa igual eu, irmão? Você tá doido. Eu falei, nem vou comentar, porque com doido a gente não tira ideia. Então, vamos continuar. Crente não tira férias. Você venceu uma luta, renove suas forças, se prepara, porque está vindo outra. Deus me livre, pastora, mas é a verdade. Ei, você venceu uma luta, renove as suas forças. Por quê? Porque está vindo outra. E tornaram os filisteus a fazer guerra contra Israel. Eles vêm de novo. O inimigo se levanta de novo. E agora a Bíblia vai nos informar que nessa guerra, Davi vai com eles lutar, mas ele não era mais aquele jovem de 17 anos que derrotou Golias. Ele agora já tinha mais de 70 anos, irmã Simone. Ele já tinha mais de 70 anos, então ele não tinha mais a mesma força, ele não tinha mais o mesmo vigor, ele não tinha mais a mesma destreza daquele jovem guerreiro. E a Bíblia vai dizer que, no versículo de número 15, de 2 Samuel, vai dizer que ele se cansou. E é a primeira vez que a Bíblia vai dizer que Davi cansou. É a primeira vez que a Bíblia vai trazer o registro desse grande guerreiro cansado. E deixa eu te contar uma coisa.
O cansaço rouba a nossa energia. Sim ou não? Rouba. Cansaço tira a nossa energia. O cansaço tira ou impede a nossa capacidade de raciocínio. Quantas vezes você está cansado, alguém te pergunta uma coisa? Eu mesmo, quando alguém começa a me perturbar muito quando eu estou cansado, não, faz o que você quiser aí. Eu tenho preguiça de pensar quando eu estou cansada. Porque é complicado às vezes. Porque o cansaço, ele rouba a nossa habilidade de raciocinar, de pensar, de ter ideia. O cansaço, ele nos enfraquece. O cansaço nos deixa sonolento. O cansaço nos debilita. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já esteve cansado espiritualmente? Aquele cansaço espiritual. Quem aqui já teve? Aquele cansaço espiritual. Aquele cansaço espiritual que você já orou, você já jejuou, você já fez propósito, já profetizou. E a guerra continuou travada. E as coisas não se moviam. Você começou a sentir aquela fadiga. Meu Deus, eu não tenho mais nem palavra para orar, porque eu já fiz tudo, eu já jejuei, eu já orei, já fiz campanha, já declarei a palavra, e as coisas não se movem. E você chegou ao ponto de querer desistir de tudo, porque achou que não ia vencer. Todos nós somos atacados para nos cansar espiritualmente. O apóstolo Paulo nos advertiu uma coisa, Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados, potestade, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde? Nos lugares celestiais. Lembra que eu falei para vocês semana passada, quinta-feira, que o diabo não estava no inferno, é lá, é nos lugares celestiais. É de lá que ele nos atenta, nos persegue, luta contra nós. Então nós temos uma guerra espiritual. E as guerras espirituais são cansativas, muito mais cansativas do que as guerras carnais. Por que ela é tão cansativa assim? Deixa eu te explicar. Porque você deita guerreando, acorda guerreando, passa o dia guerreando, de tarde você está guerreando, de noite você está guerreando. É uma guerra que não dá trégua. Está entendendo? Então as batalhas espirituais, elas são cansativas, muito mais cansativas do que as guerras físicas. Livro do Êxodo, capítulo de número 17, a Bíblia vai comprovar isso para nós. Os amalequitas se levantaram contra os israelitas, e quem era o líder naquela época era Moisés. Moisés recebe uma direção de Deus, e a direção que Moisés recebe está lá em Êxodo capítulo 17, marca aí na sua Bíblia para você ler na sua casa. Está escrito que Moisés recebe uma direção, e a direção era: nós vamos subir no monte. Lá no monte nós vamos guerrear a guerra espiritual da intercessão. Então Moisés, Arão e Ur sobe no monte para orar, para interceder por aquela guerra. Josué e os soldados lá embaixo guerreando. A Bíblia vai dizer que enquanto Josué está guerreando lá embaixo, Moisés está guerreando lá em cima. E quem é que cansou? Josué ou Moisés? Moisés. O que estava guerreando a guerra carnal, com a espada para cá, a espada para lá, estava de boa. Mas quem estava guerreando a guerra espiritual lá em cima, orando, pedindo misericórdia, pedindo para Jeová descer na guerra, estava cansado, cansou os braços eram pesados, ele cansou. A ponto de ter que Arão e Ur, um vindo do lado do outro, segurar os braços dele. Porque a guerra espiritual, deixa eu te contar um segredo, guerra espiritual não se vence sozinho. Guerra espiritual, a gente precisa estar em unidade para vencer. Precisa estar na igreja, precisa estar no corpo de Cristo para vencer. Por isso que quando você está em guerra, a primeira coisa que o diabo coloca é desânimo para você não vir para a igreja. Pegou? Por isso que quando você está em guerra, o primeiro ataque do diabo é contra a igreja. Não vai cultuar, não vai para a igreja. Por quê? Porque ele sabe que é aqui que Deus te dá vitória. É aqui que vem a palavra rema, que muda a tua história. É daqui que sai a palavra que vai te empoderar. É daqui que sai a palavra que vai te fazer ter fé. Porque a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Quando você deixa de cultuar, você fica mais fraco. E ficando mais fraco, você é presa fácil na mão do diabo. Guerra espiritual cansa muito mais do que as guerras
física. E veja bem, no meio dessas guerras cansativas, nós precisamos invocar a presença de Deus. Porque o cansaço, ele vem para nos mostrar que nós somos limitados e não somos super crentes. O arrogante, o orgulhoso, jamais vai reconhecer isso. Mas aquele que já está acostumado a se humilhar diante de Deus, ele sabe. Aquele que já está acostumado a se humilhar diante de Deus, ele sabe que ele não é super crente. Ele pede graça e misericórdia todos os dias para ele permanecer de pé na presença de Deus. O nosso adversário é sagaz, ele vai armar as suas ciladas em momentos específicos, quando nós estivermos cansados. Para quê? Para nesse momento ele conseguir nos matar espiritualmente. Mas eu tenho uma palavra para quem está cansado aqui nessa noite. Ei, o Senhor é aquele que dá força ao cansado. Ele é aquele que ajuda aquele que não tem nenhum vigor. Se você está cansado, mas está aqui, ei, você está no lugar certo. É aqui que Deus te renova, é aqui que Deus redobra as tuas forças, é aqui que Deus te segura pela mão e te diz: não temas, porque eu estou contigo. Se você consegue receber essa palavra, por favor, guarda ela dentro do teu ser. Veja bem, no Salmo de número 121, Davi vai falar de um Deus que guarda, protege, livra. Salmo 121, ele vai dizer: eu elevo os meus olhos para os montes, mas de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Mesmo você estando cansado, tem alguém te guardando. Mesmo você estando cansado, tem alguém que nem pisca. O tosquenejar é piscar. Ele não está nem piscando, ele está de olho, ele está te guardando, ele está te protegendo. Ele sabe que você está cansado, e ele sabe que porque você está cansado, o diabo está mirando em você, querendo te derrubar, querendo acabar com a sua vida. Tem reforço chegando para os cansados aqui nessa noite. Tem renovo chegando para os cansados aqui nessa noite. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 11 versículo 28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem quer alívio de Deus nessa noite? Quem quer alívio? Quem está cansado, quem está carregando fardo pesado e precisa de alívio, nessa noite tem alívio para você. Para nós encerrar, Davi é um guerreiro que lutava desde muito novo. Ele era um lutador, mas nessa guerra ele já era velho. E de tanto guerrear, mesmo sendo velho, ele estava guerreando, ele sentiu cansaço. E a Bíblia vai dizer que um homem gigante, diga comigo, um gigante, irmão de Golias. Porque tem crente de 100 anos aqui que só conhecia Golias. Um gigante, irmão de Golias, chamado Esbi-Benob, tinha sede de vingança em Davi. Porque Davi havia matado o irmão dele lá atrás. Ele tinha sede de vingança em Davi. E quando eles vão para essa guerra, durante toda a batalha correndo solta, e Esbi-Benob, ó, de olho em Davi. Ele estava mirando em Davi. Deixa eu te contar um segredo. Quem quer ouvir? Durante essa guerra tem alguém de olho em você. Eu sei que você está enfrentando guerra. Eu sei que você está enfrentando luta. Eu sei que tem demônios se levantando contra a sua família, contra a sua casa, contra a sua vida espiritual, contra o seu casamento, contra os seus filhos. E no meio dessa guerra que você está guerreando, tem demônios de olho em você. No meio dessa guerra tem gente de olho em você. Tem gente observando como que você está se comportando em meio a essa guerra. Ei, é por isso que tem gente que se acha no direito de falar de você, porque te observa tanto que acha que já faz parte da sua vida. Tem gente que cuida tanto da sua vida que acha que já pode até falar.
entendendo, irmão? Tem gente que cuida tanto da tua vida que se acha no direito de te julgar, que se acha no direito de falar mal de você, porque o trabalho delas é observar você, é cuidar da sua vida mesmo. O bispo tem um livro, e o título do livro é Você é o Show. Diga comigo, eu sou o show. A ideia do livro é: você está sendo observado, então dê o show. Você está sendo observado, então faz o espetáculo acontecer. Já que você está sendo observado, faz bonito. Já que você está sendo observado, faça valer a pena o aplauso da plateia. Você é o show. Só que tem um negócio: no show tem dois tipos de gente: os que vão para aplaudir o artista e os que vão para botar defeito. É igualzinho a igreja. Os que vão para aplaudir o artista e os que vão para botar defeito e sair falando mal. Os que vão para aplaudir e os que vão para criticar. Então veja bem, independente se vão te aplaudir, se vão te criticar, dê o show. Você é o show. Se você fazer bonito, vão te criticar. Se você fazer feio, vão te criticar. Dê o show. Faça acontecer. Dê o show. Se te aplaudem, dê o show. Se não te aplaudem, dê o show, porque a vitória será sua. Você vê lá o artista contracenando, dando o show. A plateia, se a plateia aplaude, ele recebe o salário. Se a plateia não aplaude, ele recebe do mesmo jeito. Entenda isso. Você não depende dos aplausos para ser feliz. Você não depende dos aplausos para prosperar. Você não depende dos aplausos para ver a promessa de Deus se cumprir. Você não depende dos aplausos. Apenas dê o seu show. Indico um livro para vocês lerem. É muito bom. E ele está baseado em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Por favor, coloca para mim. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Diga assim: eu estou rodeado de uma nuvem de testemunha. Então precisamos deixar todo embaraço, deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Ah, meu Deus. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Olhando para os aplausos? Não. Olhando para as críticas? Não. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto, ele suportou a cruz, desprezou a afronta, e agora, onde é que ele está? Assentado à destra do trono de Deus. Deu o show, carregou a cruz, humilhado nas ruas de Jerusalém, humilhado no Gólgota. Deu o show. Mas agora onde é que ele está? Sentado à destra do Pai. Fazendo o quê? Intercedendo por mim e por você. Meu Deus. O gigante Esbibenob estava focado em Davi. Ele queria destruir Davi. A guerra correndo, mas Esbibenob queria esperar o momento certo. Para quê? Para que ele pudesse ter uma oportunidade de atacar Davi. Esbibenob sabia que Davi era um matador de gigante. Ele não podia chegar em Davi de qualquer jeito, em qualquer momento. Ele sabia que Davi ainda tinha uma pedra. Ei, o diabo sabe que tem arma poderosa na tua mão que Jesus deixou para você. Ele sabia que Davi ainda tinha uma pedra, então ele não vai chegar em Davi. Davi era pequenininho, ele era grandão, mas ele sabia que Davi ainda tinha uma arma que o pai havia dado para ele. Então veja bem, ele foca em Davi. O negócio dele era matar Davi. Davi não era um soldado raso, Davi não era um soldado qualquer. Ele era o rei de Israel, o matador de gigante de Israel. E então aquele gigante focou nele. Eu creio que você já ouviu esse ditado que se fala muito nas redes sociais:
que insetos não atacam lâmpadas apagadas. Para o inseto se aproximar da lâmpada, ela tem que estar acesa. Quando o inimigo ataca uma pessoa, ele sabe que tem uma luz nela. Quando o inimigo ataca uma pessoa, ele sabe o potencial que tem nela. Ele não ataca pessoas que se de pé estiverem, não provoca nada, as trevas. Não, ele ataca aqueles que se de pé estiverem. É uma bomba no mundo espiritual. Ele só ataca quem ele sabe que tem potencial para derrotar as forças das trevas. Deixa eu falar para algumas pessoas aqui. Sabe por que o diabo está te atacando? Sabe por quê? O inimigo focou em você porque você não é um soldado comum. Você tem patentes espirituais. E porque você tem patentes espirituais, o inimigo tem investido terrivelmente em você. O inimigo tem usado todas as armas que ele tem em você. Ele tem usado todos os argumentos que ele tem para derrubar você. Eu estava orando aqui na quinta-feira e o Espírito Santo disse para mim: o diabo se levantará uma arma contra você nessa cidade. E eu disse: Senhor, qual? E o Senhor disse: o inimigo se levantará para levar má fama do teu nome, para tentar impedir as almas de entrarem dentro dessa casa. Aí eu só disse assim: Satanás, ainda antes que houvesse dia, o meu Deus é, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Ele fez a promessa, Ele cumprirá, independente de boa fama ou de má fama. Quem tiver que entrar, vai entrar, e quem tiver que sair, também sairá. Irmãos, sabe por que eu falo com autoridade? Porque eu conheço quem é Deus. Eu sei que o diabo vai me fazer guerra nesses dias, mas eu sei quem é que está comigo. Eu sei qual é a patente que Deus colocou, uma direita, uma esquerda. Eu sei que eu estou blindada na minha dianteira, na minha retaguarda, pela direita, pela esquerda, porque o meu Deus, Ele é escudo e Ele é broquel na minha vida. Você pode receber isso e dizer: eu tenho um Deus que me guarda, independente do que fazem, independente do que preparam contra mim. Eu tenho um Deus que cumprirá toda boa palavra. Vão tentar impedir a palavra de cumprir, mas operando Deus, quem impedirá? Isaías 43:13. Você não é um soldado comum, por isso você está enfrentando guerra de alto nível. Guerra de alto nível só enfrenta quem já está com patentes elevadas. E nessa guerra o propósito do diabo é matar você, destruir a sua fé, acabar com as suas estruturas. Mas Deus está contigo. Ele é garantia de livramento, Ele é garantia de vitória, Ele é garantia sobre a tua vida. Isbi-Benob queria matar Davi. Por quê? Porque Davi, como disse mesmo no texto, ele mantinha acesa a lâmpada de Israel. O que significa isso? Davi era um adorador. Davi não só cantava, ele compunha as suas próprias canções. Davi não só tocava, ele fabricava os seus próprios instrumentos. Davi era um exímio adorador. E Satanás não gosta de adorador. De cantor ele até gosta, mas adorador não. Os cantores até passa batido, mas adorador fica na mira dele. Ele não gosta de adorador, então ele quer destruir os adoradores, porque os adoradores é que mantém acesa a chama de uma igreja. Uma igreja sem adorador é uma igreja de lâmpada apagada, mas uma igreja que tem adorador é uma igreja de lâmpada acesa, é uma igreja afogueada, é uma igreja cheia de poder. A igreja que adora é a igreja que tem poder. Meu Deus, Ele quer destruir os adoradores, Ele quer destruir os que jejuam, Ele quer destruir os que oram, Ele quer destruir aqueles que buscam a Deus. O gigante Isbi-Benob não atacou nenhum soldado do exército de Davi. Ele estava de olho em Davi, porque matando qualquer soldado raso não fazia diferença no exército, mas matando Davi ele apagava a lâmpada de Israel e ele tomava o reino. Está entendendo, irmão? É por isso que às vezes a gente fala assim: ai pastor, eu não sei por que estão fazendo macumba para mim. Porque destruindo você,
destrói tua casa. Ai, pastora, eu não sei porque é que estão com inveja de mim. É porque destruindo você, destrói sua casa. Eu não sei porque é que eu estou sendo tão atacada. Porque Deus tem uma grande obra na tua vida. Ai, porque lá em casa eu sou o que mais sofre. Porque é você que tem promessa. É porque é você que tem aliança com Deus. É com você mesmo que o diabo vai lutar. O inimigo sabe que derrubando você, ele derruba o resto da família. Por quê? Porque é você que intercede. É você que jejuma. É você que chama para vir para a igreja. E é através da sua vida que vai ter salvação. É por isso que você é tão atacado, é tão atacada. Isbi-Benob quer destruir apenas Davi. Por isso ele o observava. E no momento do cansaço de Davi, ele vai se aproximar. Ele esperou Davi cansar para se aproximar. Deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado ao se mostrar cansado, dizendo, ai, eu não aguento mais. Cuidado ao ficar reclamando, dizendo, ai, eu estou pensando em desistir. Ai, eu estou sofrendo. Ai, eu estou sem força. O diabo gosta dessas frases. O diabo gosta de atacar esse tipo de crente, que abre a boca e conta as suas fraquezas. Ele está olhando para você, ele não sabe se você está fraco, se você está forte. Aí o bobão vai e revela. Estou fraco, estou fraco. Ah, tá fraco? Peraí, vou acabar de te matar. Você acha que o diabo vai ter dó de você? Quando você vai lá, tá fraco? É por isso que o apóstolo Paulo disse, quando tu pensa que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Ei, era alguém que estava dizendo, eu engano o diabo todo dia. Ele pensa que eu estou fraco, mas é nessa hora que eu estou cheio de força, que eu estou cheio de graça, que eu estou cheio de poder. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa quando eu estou perdendo a força. Você não precisa falar para o diabo que você está fraco. Só fala para o Pai como é que está as suas estruturas. Porque foi Ele que te criou. Ele sabe até onde você pode suportar. Ele tem o manual de fabricação. Ele sabe até onde você suporta. Meu Deus. Oh glória. Isbi-Benob queria matar Davi. Porque matando Davi ele apagava a lâmpada de Israel. Apagando a lâmpada de Israel, Israel ficava sem poder. O diabo gosta de destruir líderes, porque destruindo líderes, ele destrói o destino profético de um povo e até de uma nação. Você que está em posição de alguma liderança, seja na sua casa, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, seja na sua família, cuidado, você é alvo do inimigo. É em você que ele vai mirar. E quando o gigante Isbi-Benob vê que Davi já estava cansado, ele se aproxima para atacar. Ele vai chegar perto de Davi para atacar. E olha o que o texto vai dizer para nós aqui, ó. Que quando ele estava prestes a cravar a espada em Davi, quando ele está prestes a matar Davi, Davi cansado lá, ele com a espada nova, a Bíblia diz que era nova, ou seja, armamento novo. Não era um armamento antigo, não era novo. Ele pega a arma nova e coloca sobre Davi. Aí se aproxima de Davi um amigo mais chegado que um irmão. O nome dele, Abisai. Quando ele está lá com a espada para cravar em Davi, Abisai chega. Sabe o que significa o nome Abisai? O nome Abisai significa existe um pai. O nome Abisai significa existe um pai. E quando Abisai vê Davi em apuro, Abisai corre até lá. Por quê? Porque Davi era leal. Porque Abisai era leal a Davi, Davi era leal a Abisai. Eles tinham uma aliança de lealdade e fidelidade. Abisai era o homem de confiança de Davi. Abisai era um homem de honra. Abisai era um homem diferenciado dentro do exército de
Davi, eu profetizo que Deus vai colocar gente diferenciada do teu lado. Eu profetizo nessa noite, Deus vai colocar gente diferenciada, para ter aliança com você. Gente que não vai te trair, gente que não vai te abandonar na hora do apuro, gente que não vai falar mal de você quando você chegar a errar, gente que vai se levantar ao teu favor para te defender, gente que estará contigo independente do que acontecer. Ele era um homem de honra. Gente de honra não difama, gente de honra não fala mal, gente de honra preza pelas alianças, gente de honra defende, gente de honra não calunia, gente de honra está pronta para honrar. Aquele homem estava pronto para honrar, e o nome dele significa existe um pai. Existem pessoas que são tão especiais na nossa vida, mas tão especiais que através delas o Pai se revela a nós. Eu já me deparei com pessoas tão más, mas eu também já me deparei com pessoas tão especiais que através delas eu vi Deus. Através delas eu senti o cuidado de Deus. Através delas eu pude ver a mão de Deus. Quando Abisai chega, é como se o mundo espiritual proclamasse: ei Davi, fica tranquilo, existe um pai. Ei Davi, você não vai morrer agora, existe um pai, tem um pai cuidando de você. Ei Davi, você não está sozinho, ainda existe um pai. Porque quando os amigos chegam, os gigantes caem. Quando você tem um amigo de verdade, você não teme. Por quê? Porque amigo que é amigo de verdade, ele está pronto para derrotar os gigantes com você. Eles estão prontos para te defender. Abisai mata o gigante, Abisai salva a vida de Davi, e a lâmpada de Israel não se apagou. Por favor, mídia, coloca para mim a bandeira de Israel. A bandeira de Israel, esse símbolo dessa estrela de 6 pontas, era cravado no escudo de Davi e no escudo dos seus 37 valentes. Tem gente que fala assim: essa estrela é da nova era, essa estrela é do diabo. Eu não sei se o diabo copiou, só sei que ela primeiro foi de Davi. Porque tem um povo aí abestalhado, irmão. O diabo copia as coisas, eles dão para o diabo. Não, ele copiou o problema dele, mas era de Davi. Não é porque ele copiou que é dele. Está entendendo? Então fica tranquilo. Olha o que significa essa estrela. Tem uma ponta para cima e uma para baixo. A ponta de cima, Davi está dizendo: Deus é Deus no céu. Com a ponta de baixo, Davi estava dizendo: Deus é Deus na terra. Com as 4 pontas de lado, ele estava dizendo: ei, Deus é Deus nos 4 cantos do mundo. Deus é Deus em qualquer lugar. Ele é Deus no céu, Ele é Deus na terra, Ele é Deus nos 4 cantos do mundo. Ele é Deus em qualquer lugar. Na frente da estrela tinha o salmo de número 67. Assim era o escudo de Davi, essa estrela e o salmo de número 67. Quando ele saía para as suas guerras, ele ia exaltando o nome do Senhor. Essa estrela também tem outro significado muito lindo. Nós vemos um triângulo de ponta para cima e um triângulo de ponta para baixo. O triângulo de ponta para baixo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo vindo habitar no homem, que é, oh meu Deus, corpo, alma e espírito. Tudo fala, tudo é símbolo, tudo revela. Então, Davi manteve a lâmpada acesa, e até hoje em Israel se usa o símbolo do guerreiro. A lâmpada de Israel nunca se apagou. Por quê? Porque o Pai existe. E porque o Pai existe, é Ele que domina e reina sobre todas as coisas. Isbi-Benob vai querer matar-nos muitas vezes. Ele vai se levantar
querendo nos destruir muitas vezes, mas você tem um pai, eu tenho um pai, nós temos um pai. É ele que determina o teu início e é ele que determina o teu fim. Ei, Abisai está se levantando para dizer para você: eu estou contigo, eu estou do seu lado, eu sou um enviado de Deus para te ajudar. Quem pode receber nessa noite os Abisais que o Senhor está enviando para trazer socorro, os Abisais que o Senhor está enviando para mandar o livramento para a tua vida? Tem livramento chegando. Quem pode receber? Quem pode receber? Tem livramento chegando, tem livramento chegando para a tua vida. Ei, Isbibenob está lá com a espada cravada no teu pescoço, está te acusando, está querendo te matar, está querendo te destruir, mas o Senhor está enviando Abisai. Ei, e Abisai chega para dar livramento, Abisai chega para mostrar que quem determina o teu início e quem determina o seu fim é o Pai. O Pai existe, o Pai está pronto para te socorrer, o Pai está pronto para te ajudar. E foi nessa hora que saiu o Salmo 121. Davi estava lá, prestes a morrer, e ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, mas de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não dorme, ele não dorme, ele não tosqueneja. Aquele que te guarda está acordado, ele não está dormindo. O Deus que me guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua te molestará de noite. O Senhor te guarda de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, e para sempre, e para sempre, e para sempre, e para sempre. Ei, decamanta, e ele te guarda para sempre. Vão tentar te matar, vão tentar te ferir, vão tentar te caluniar, vão tentar impedir as promessas de cumprir na tua vida, mas ele te guarda para sempre. É desde agora e para sempre. Ei, mandaraca, mandarabai. Quem pode ficar de pé comigo agora? Ele guarda para sempre, ele guarda para sempre, ele guarda para sempre, ele guarda para sempre. É para sempre. Ai, meu Deus, eu sinto Deus, eu sinto a glória. Ele te guarda para sempre, para sempre. Ei, ele abraçou, e ele te guarda para sempre. Ele te guarda para sempre. Ele te guarda para sempre. Ele abraçou. Marai do comando rabassuri mi andare comando ramai. Nai tomando robanda gasore mandala mahai. Meu Deus, meu Deus. Irabanda labashura mandaramandas. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa noite e só pedisse ao Espírito Santo que se movesse sobre você. Diga: Espírito Santo, se move sobre a minha vida, se move sobre mim. Eu quero te sentir, eu quero ter uma experiência com o Senhor nessa noite. Porque o Pai existe, e Ele existe e está vivo dentro de você.